Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Que tal a gente voltar um pouquinho a falar de Bíblia, né? Estamos falando sobre os Illuminati direto. Vamos dar uma paradinha só hoje e o próximo vídeo dará continuidade ao assunto sobre os Illuminati, sobre o domínio do mundo, sobre a nova ordem mundial. Desta vez nós vamos comer um pouquinho da palavra de Deus, vamos comentar um pouquinho sobre esta geração. Quando Jesus fala sobre esta geração, não é verdade? Então a gente precisa parar um pouquinho. Eu gosto muito mais da palavra de Deus do que qualquer outro assunto. E gostaria de dividir com vocês hoje, mesmo sendo a esta hora, né, vai ficar aí um pouquinho o reflexo dos óculos e tudo, mas não vai atrapalhar nada, não é verdade? Em Mateus 24, 33 e 34, está escrito o seguinte: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Aqui, Cristo Jesus, nosso Senhor, parece estar dando critérios pelos quais a sua vinda poderia possivelmente ser datada. Eu disse possivelmente, pelo menos aproximadamente, né? Já que todos que têm tentado colocar uma data têm se dado mal realmente nesse assunto, porque até hoje todas as datas que foram marcadas deixaram desmoralizados os seus marcadores, na verdade. Há uma geração que não passará até que tudo que ele profetizou para os últimos dias tenha se cumprido. Nós sabemos disso. Sabemos que tudo deve ter o seu cumprimento também até o fim da 70ª semana de Daniel. E assim sendo, nós podemos ver que isso nos deve orientar para que a gente possa descobrir quando ocorrerá. Se soubermos que geração é essa, nós saberemos, né, pelo menos em tese, quando vai ocorrer. Obviamente, o que o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando nessa passagem é de grande importância na nossa tentativa de discernir quanto tempo nos resta até o seu retorno, né? Falamos da volta dele, do retorno dele. Quanto tempo? Será que nós temos muito tempo? Será que é agora, amanhã? Será que temos 1000 anos? Será que temos 1000 minutos? Será que temos 1000 segundos? Quanto tempo nos resta, afinal de contas? Quanto tempo nos resta? Há, como sempre, alguns problemas. A quem Cristo está falando? A Israel ou a igreja? Ele está se referindo ao arrebatamento ou à sua vinda, né? Segunda vinda. Quem ou o que ele quer dizer com esta geração? O que ele quer dizer com esta expressão? Esta geração. E além disso, como já notamos em vídeos anteriores, não é? A afirmação esta geração, ou que nós lemos, os versículos que lemos no início do vídeo, nos traz esta afirmação e, pelo menos de cara, nós podemos pensar que temos como contradizer os versículos 42 e 44, que diz o seguinte:
porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Se está todo mundo esperando, dá a entender que ele não vem agora. Porque ele disse que é a hora em que não cuidais. Estava, meus amados, chegando a hora em que todos os sinais de que ele falou teriam se cumprido diante dos olhos dessa geração específica. Com base nisso, eles perceberiam que a vinda de Cristo estava às portas, estava chegando, estava logo ali. Porém, ao mesmo tempo, ele declara que ninguém saberá quando ele voltará. Ele declara que ninguém. Então, quando começarem a marcar, esquece. Isola esse sujeito aí. Isola, esquece esse ensinamento. Porque Jesus disse que ninguém saberá quando ele voltará. De fato, meus amados, até aqueles que estão vigiando por ele, provavelmente não acharão que ele esteja voltando quando isso realmente estiver acontecendo. Até aqueles que estão esperando não vão pensar que vai ser a volta dele. E é claro que sabemos que ambas as afirmações aparentemente contraditórias, eu disse aparentemente contraditórias, eu não disse que são contraditórias, eu disse que são aparentemente contraditórias. As expressões aparentemente contraditórias de Nosso Senhor são verdadeiras e nós sabemos que na Bíblia não há contradição, e muito menos em Jesus Cristo falando. Já mostramos em vários estudos que há só uma maneira racional e bíblica de reconciliar estas duas afirmações. Sim, só há uma maneira de reafirmar essas duas afirmações. Ou seja, Cristo só pode estar se referindo a dois eventos diferentes: o arrebatamento e a segunda vinda. Não há sinais, não há sinal algum que nos diga que o arrebatamento está próximo, está na hora. Não tem nenhum sinal que diga que o arrebatamento que vai pegar quase todos de surpresa. Ora, isso qualquer estudioso, humilde, vai perceber que não há sinais. Qualquer um que não queira se mostrar o sabe-tudo, o prepotente na área espiritual, na área da interpretação da Bíblia, ele saberá dizer e dirá para você com certeza que não há sinais do arrebatamento da igreja. Os sinais são todos para a segunda vinda de Cristo. Repito, os sinais que estão descritos são todos para a segunda vinda de Cristo, que é a razão daqueles que ouvem a sua palavra, viu? É a razão daqueles que ouvem a sua palavra saberem exatamente quando ele está às portas, prestes para entrar novamente no cenário mundial. Quem pensar que Jesus está ausente, que ele está desligado do que está acontecendo na Terra, está muito enganado. Eu posso te dizer, é como quase que um jargão hoje em dia. Deus está no controle. Deus continua no controle de todas as coisas.
Não há nada que aconteça na terra que esteja fora do controle de Deus. Creia nisso, esteja certo disso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, viu? Não fique pensando, não fique aí duvidando, não fique temeroso. Não, não. O Senhor controla tudo. A gente está falando em outros estudos sobre os Illuminatis. Aí a gente, às vezes, não ensina sobre os Illuminatis. A gente fala, não, são eles que controlam, são os senhores da terra. São nada, isso é entre aspas. Porque a terra só tem um senhor. Só tem um dono, um possuidor. É aquele que criou a terra, o mar e tudo que neles existem. Tudo. O sol, a lua e as estrelas. E repito o que diz a Bíblia: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e ele continua no controle de todas as coisas, de tudo, de tudo. Dessa vez, ele, Jesus, o nosso Senhor, ele não vem como um cordeiro para o abate. De maneira alguma. Ele vem em poder e glória para se vingar dos inimigos de Deus. Eu posso pensar aqui em duas, ou mencionar um pouquinho sobre duas opiniões opostas. E eu, como por hábito já meu, vocês já me conhecem, vou fazer uma pergunta. Qual geração saberá exatamente quando a segunda vinda está prestes a ocorrer? Qual geração? Diante dos olhos de quem esses sinais serão visivelmente cumpridos, de maneira que eles não poderão confundi-los? Hein? Pode me responder? Pode falar para mim agora? Pode me esclarecer? Me esclareça, me esclareça. Já que sabemos que essas coisas devem acontecer durante a 70ª semana de Daniel, a geração viva no tempo, deixa eu ser bem claro, vai parecer redundância, mas não é, que eu quero que não haja engano. No tempo da 70ª semana de Daniel, é aquela que Cristo se refere. Agora, mais uma pergunta. Que geração é essa? Que geração é essa? Com relação a esta pergunta, há duas opiniões principais que se opõem. São antagônicas. Elas são defendidas por preteristas, de um lado, e por futuristas, do outro lado. Os preteristas são aqueles que acreditam que todas as profecias do Sermão da Montanha e do livro de Apocalipse, até a metade do capítulo 20, já foram cumpridas, e a maioria delas por volta do ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém. Agora, consequentemente, meus amados, filhos do Deus vivo, eles consideram que esta geração se refira à geração daqueles que estavam vivos na época em que Cristo proferiu essas palavras no ano 32 depois de Cristo. Agora digo, se considerarmos a duração de uma geração como sendo 40 anos, então
pareceria que a data de 70 depois de Cristo, quando o templo e Jerusalém foram destruídos, suportaria essa opinião. Estaria correto. Estaria sim. Agora, os futuristas, embora aceitem como cumpridas as profecias que poderiam ser identificadas definitivamente dessa maneira, tal como a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, eles acreditam que a maioria dessas passagens bíblicas que eu acabei de mencionar, ou que a Bíblia menciona, para ser melhor, mais exato, perdão, ainda estão para serem cumpridas num período de tempo futuro. Num período de tempo futuro, conhecido como os últimos dias. Os últimos dias. E assim, eles acreditam que, por esta geração, Cristo se referia a uma geração futura que ainda viverá na terra. Eu disse ainda viverá, é o que os futuristas acreditam. Alguns futuristas simplesmente dizem que Cristo estava indicando que quando esses sinais começassem a acontecer, todos os sinais ocorreriam no tempo de uma geração. Parece improvável, no entanto, que Cristo estivesse indicando essa opinião. É bastante improvável. Daniel já tinha nos contado que tudo seria cumprido dentro de um período mais curto de tempo, ou seja, a sua 70ª semana, conforme ele foi instruído pelo próprio anjo Gabriel. Agora, Cristo certamente não estenderia esse período previsto por Daniel para uma geração, porque assim ele contradiria Daniel, e o Senhor Jesus jamais contradiria a palavra de Deus. Ele não contradiria o Espírito Santo. Então, nós temos ainda uma interpretação frustrante. E que interpretação frustrante seria essa? É que outros futuristas defendem a opinião de que esta geração refere-se à geração viva quando Israel retornasse à sua terra, donde nós podemos concluir que todas as profecias seriam cumpridas dentro de uma geração a partir de 1948, quando Israel se tornou, como todos já sabem, uma nação novamente. Agora, unfortunately, infelizmente, alguns futuristas, calculando que 40 anos representavam uma geração, eles previram que todos os sinais se cumpririam até o fim da grande tribulação, Armagedon, e a segunda vinda de Cristo teriam que acontecer até o ano de 1988, ou seja, 1948 com mais 40 anos, 1988. Agora, aqueles que acreditavam num arrebatamento pré-tribulação, eles tirariam o tempo da 70ª semana de Daniel e chegariam até 1981, ou por volta disso, como sendo o ano do arrebatamento.
Agora, é claro, o arrebatamento não aconteceu. Aconteceu? Estamos no céu com Cristo? Não, não é? Mas o arrebatamento não ocorreu de acordo com o cronograma dos futuristas, porque o arrebatamento não depende do meu cronograma, depende do cronograma de Deus. De Deus. Não dos futuristas, não dos preteristas, não do cronograma de ensinador nenhum da atualidade, ou de tempos atrás. Até os pós-tribulacionistas ficaram desapontados, pois a tribulação não veio e nem revelou o anticristo. Quem é ele? Cadê ele? Já está revelado? Alguns vivem aí dizendo na internet que já está revelado. Eu posso até imaginar que seja alguém, mas e provar que é esse alguém? E provar? Muitos acreditaram que Nero fosse o anticristo. Outros acreditaram que Hitler fosse. Não é? Já chegamos a mencionar Barack Obama. Pode ser, mas é. Temos certeza disso? A única opção restante para aqueles que se seguraram a essa opinião foi sugerir que uma geração poderia durar mais que 40 anos. Agora nós temos um versículo dado para justificar um período mais longo do que a duração de uma geração ser 40 anos. Um período mais longo. E sabe onde aqui a gente acha isso? Em Gênesis 15, verso 16. E o que a gente vê lá? O que a gente encontra lá? Confira aí, tá? Para não passar não está passando para você a referência errada. E se eu tiver, você põe aí nos meus comentários aí, abaixo do vídeo. Comente aí, pastor, a referência que o senhor deu está errada. Vê qual é a correta aí que eu vou ver. Porque em Gênesis 15, 16, se não me falha a memória, Deus diz a Abraão que seus descendentes virão à terra prometida de Canaã na 4ª geração. E já que Êxodo 12, 40 declara que os filhos de Israel ficaram 430 anos no Egito, uma geração, por esse cálculo, seria mais de 100 anos. Faça a conta. Pega uma calculadora aí. Se eles iriam para a Terra Prometida na 4ª geração e ficaram escravizados no Egito durante 430, lógico, isso é concludente, é conclusivo. Uma geração teria que durar mais de 100 anos, porque eles ficaram 130 anos, e Deus falando a Abraão que seria na 4ª geração. Agora veja, embora ainda tenhamos mais de 50 anos para esperar para ver se a última opinião, essa daí de mais de 100 anos, está correta, não precisamos de tempo algum para demolir a posição preterista. Sabe por que não precisamos? Porque é irrefutável que nem todos os sinais e eventos de que Cristo falou em Mateus 24 haviam acontecido até o ano 70 depois de Cristo. Não aconteceu. Não, todos não. Ou é tudo ou é nada, irmãos. Deus não faz as coisas pela metade. É de se admirar que alguém possa defender uma posição tão ridícula quanto essa. Mas o pior é que muitos fazem isso. Vamos mencionar apenas algumas
das razões pelas quais a opinião preterista é um sério erro de interpretação. Vamos falar, viu, sobre um cumprimento de tudo no passado. Jamais poderia ser verdade. Por exemplo, no versículo 21, Cristo declarou que uma grande tribulação estaria por vir. E ele disse que era uma tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. É essa última frase, e nem haverá jamais, que destrói a opinião preterista. A destruição de Jerusalém e o massacre dos judeus no ano 70 depois de Cristo podem até ter sido a maior tribulação até aquela época, mas desde então houve algumas que foram muito piores. Basta a gente lembrar do Holocausto nazista para provar isso. Bem pior do que o que aconteceu lá no ano 70. Os versículos 29 a 31 de Mateus 24 nos dizem que, confira aí, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esses eventos são muito espetaculares e, com toda certeza, seriam observados pelo mundo inteiro, mas todos destacam-se por sua ausência nos registros históricos. Obviamente, nenhum deles aconteceu até o ano 70 depois de Cristo e nem ocorreu até hoje. O fato não é surpreendente, não é surpresa para ninguém, porque a grande tribulação pela qual eles devem passar também não aconteceu ainda, Quase que não é preciso mencionar as pragas e a devastação prevista em Apocalipse que irão atingir a terra inteira. Nenhuma ocorreu até o ano 70 depois de Cristo, e para dar mais evidência de que com esta geração Cristo não se referiu àquela que vivia na época em que ele falou tais palavras. Concorda comigo? Para um pouquinho, pensa. Medita. A gente prospera no conhecimento espiritual através da meditação da palavra de Deus. Não deixa de meditar, não. Nós estamos aqui, por enquanto, uma pulga no deserto. O pessoal gosta de ouvir famosos, grandes. Eu sou apenas uma pulga no deserto, eu não me envergonho disso. Homem pecador, falho,
Só estou de pé porque Cristo tem me sustentado. Razões para desistir de tudo já tive muitas, mas Cristo segurou na minha mão. E eu estou aqui, falando a palavra de Deus, vendo pessoas se converterem através dos vídeos, da palavra nos vídeos, não dos vídeos. E olha, quando Cristo falou aquelas palavras e tudo, naquela sua época, o anticristo também não havia aparecido. Nero, como nós muitas vezes ouvimos falar, certamente ele não se qualificava para ser o anticristo. E o Império Romano não havia sido reavivado. Ele nem havia ainda sido destruído. Não havia. E daí por diante, nenhuma novidade. Essas profecias e muitas mais ainda estão no futuro e ocorrerão, como eu já mencionei e muitos estudiosos têm mencionado, naquele período a que se refere a 70ª semana de Daniel. Ou seja, o período da grande tribulação, que é outro nome dado para a 70ª semana de Daniel. Não são coisas diferentes. Também outro nome é o grande e terrível dia do Senhor. E agora? Como nós ficamos? Como nós ficamos? O que devemos esperar? No que consiste a 70ª semana de Daniel? Antes da 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação, que é também chamado de grande e terrível dia do Senhor, antes disso vem o arrebatamento. Então, de uma certa forma, quando eu tenho sinais que me falam da volta de Cristo, e o arrebatamento vem antes da volta de Cristo, dá para a gente ficar esperando mais ou menos uns 10 anos e meio, ser arrebatado antes da volta de Cristo. Mas ainda falta muita coisa acontecer. Não para o arrebatamento, mas para a volta de Cristo. Haveria qualquer outra alternativa, ao invés de esperar, por exemplo, até o ano 2048, quando se completará 100 anos da fundação de Israel? Não haveria? Eu poderia dizer sim. Há outra interpretação do que Jesus quis dizer com esta geração. É uma opinião que nós temos baseados numa posição sustentada claramente pelo profeta Zacarias, no capítulo 12. Esta geração é uma frase usada com muita frequência, meus irmãos, muito mais do que se pensa. O Sermão da Montanha não foi a única vez em que Jesus fez referência à geração. Na verdade, em várias ocasiões, ele foi bem específico em sua descrição de uma determinada geração, aquela que eu creio, ele tinha em mente na profecia que estava em questão. 2 vezes ele usou o termo esta geração. Primeiramente, em Mateus 11:16.
Aí, ele pareceu referir-se àqueles vivos na época, pois mencionou especificamente a rejeição e as reclamações que os seus contemporâneos fizeram a respeito dele mesmo e também de João Batista. E todas as outras referências à geração têm uma qualidade diferente. Eu disse uma qualidade diferente. A segunda referência a esta geração não pareceria uma afirmação razoável se ele estivesse se referindo àqueles que viviam na época dele. Onde está? Mateus, irmãos, 23, do verso 35 e 36, eu vou ler aqui para vocês. Está escrito assim, ó: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. O Zacarias, a quem Cristo se refere, era sem dúvida o sacerdote Zacarias, que foi apedrejado no átrio do templo, quando nos dias do rei Joás convidou o povo de Judá a se arrepender. Sim. E aonde eu acho isso, meu irmão? Onde? Você acha no livro de segundo livro de Crônicas, capítulos 24, versículos 20 e 21. Que punição completa de todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde a morte de Abel, em, no mínimo, 4.000 anos antes de Cristo, até a morte de um sacerdote por apedrejamento, por volta do ano 1000 antes de Cristo, que essa punição caísse sobre uma geração de judeus que não estava viva em nenhuma dessas épocas, não faz nenhum sentido. Não. Então, nós confrontamos a probabilidade, na verdade, a necessidade de que Cristo tinha um significado maior para a frase esta geração. Então ficamos pensando no que significado Cristo Jesus, nosso Senhor, estava dando para a expressão esta geração. Que significado? No que podemos deduzir disso? O que estaria se passando na mente do grande mestre? Irmãos, 2 versículos antes, Mateus 23, 33, temos um indício nas seguintes palavras de Jesus: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Pedro, não sou eu, Pedro explicou a única escapatória em seu sermão em Pentecostes, e o seu uso desta mesma palavra sugere um significado ainda mais amplo.
Atos 2, verso 40, ele diz o seguinte: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Opa! O que foi que eu pude concluir? Que quando ele se refere à geração, esta geração, ele não está falando de período de tempo, mas está falando de características. Características. A geração que tiver estas características não vai passar. Porque ele fala, ou menciona, uma geração perversa, ou uma geração de víboras. E essas expressões identificam um grupo de pessoas não pela época em que viveram, mas por suas características. Certamente, qualquer pessoa vivendo em qualquer época que exiba as mesmas tendências malignas também faria parte dessa raça de víboras. E na realidade, irmãos, Cristo usou a mesma expressão anteriormente e expressões semelhantes com frequência. Vou citar apenas umas 4, todas em Mateus. Mateus 12:34, ele diz raça de víboras. Mateus 12:39, ele chama geração má e adúltera. Mateus 16:4, a mesma coisa, ele diz geração má e adúltera. Mateus 17:17, ele diz geração incrédula e perversa. Jesus repetidamente uniu as palavras má, adúltera, perversa e incrédula com o seu uso da palavra geração. Então veja, fala mais de características do que de período de tempo. E certamente a geração a qual ele falou era caracterizada por esses adjetivos de repreensão. Porém, mas, todavia, contudo, entretanto, no entanto, Jesus ligou seus ouvintes em seu pecado e incredulidade às gerações anteriores de judeus, a quem ele chamou de pais. Pais. Coloque entre aspas. Na verdade, Jesus faz exatamente isso quando chama seus ouvintes de raça de víboras. Olha o que ele diz em Mateus 23, verso 29 a 33. Escute e confira. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais de que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras,
como escapareis da condenação do inferno? Está bem claro que Cristo acusa seus ouvintes dos pecados de seus pais. Por quê? Por quê? Porque eles não são aparentados só fisicamente, mas também por seus corações perversos. Se seus ouvintes são uma raça de víboras, então assim deviam ser os seus pais, que viveram antes deles, e ele, Jesus, os culpa por seus pecados. É lógico, né, irmãos? Filho de cobra é cobra. Filho de víbora é víbora. Filho de serpente é serpente. Em seu corajoso e convincente discurso àqueles que estavam prestes a apedrejá-lo, Estevão indica que todas as gerações de Israel no passado foram idólatras e rebeldes contra Deus e assassinos de seus profetas. Devemos ler inteiro, leia inteiramente aquele brilhante discurso para sentir o poder de seu argumento. E eu só não faço isso aqui por falta de tempo. Estenderia mais do que eu desejo o nosso vídeo. Agora, no final, Estevão acusa aqueles a quem está falando de serem os filhos de seus pais, isto é, de resistirem a Deus e matarem os profetas, como toda geração perversa e incrédula de Israel tem feito desde o princípio, como toda geração perversa e incrédula de Israel tem feito desde o princípio. Veja, por exemplo, Atos capítulo 7, 51 a 53, como ele diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Era Estevão perguntando. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não a guardastes. Depois de lermos coisas assim, fica evidente, à luz do que Jesus e do que Estevão disseram e do registro da palavra, que Israel sempre havia sido uma geração de víboras perversa e má. Eles têm se rebelado persistentemente contra Deus e rejeitado e até assassinado os profetas que Deus lhes enviou. A atitude dos judeus em sua época para com Jesus não tinha nada de novo. Nada que não houvesse sido profetizado, nada que não fosse de se esperar, e isso iria continuar. O que Jesus estava dizendo era que esta mesma atitude entre os judeus persistiria até que tudo fosse cumprido. Os pecados de geração, se manifestariam perpetuamente
até o final, apesar de muitos indivíduos se arrependerem e acreditarem no seu Messias e ainda tornarem-se parte da igreja. O povo escolhido continuaria resistente a Deus em sua cegueira e perversão, até o momento em que Deus aparecesse em seu meio na batalha do Armagedon para resgatá-los. E, realmente, é exatamente isso que o profeta Zacarias profetizou, como nós podemos notar. Veja o que Zacarias fala, porque já é Zacarias agora. Você quer saber aonde? Zacarias 14, de 2 ao 4, Zacarias 12, de 10 a 11, e Zacarias 13, 1 e 13, 6. Veja só como é que fica isso aí. Porque eu ajuntarei todas as nações contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. Estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Se alguém lhe disser: que feridas são essas em teus braços? Ou, dependendo da versão, em tuas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Os amigos feriram Jesus. Uma geração que não passará até tudo ser cumprido. É comum ouvir-se, até entre os cristãos, uma queixa, eu disse queixa, ô povinho murmurador, cada vez mais frequente nesses dias. Viu? Nestes dias nossos. Eles vivem se queixando, dizendo: aqueles judeus incrédulos não merecem estar na sua terra. Eles são um bando de ateus, de agnósticos, rejeitadores de Cristo. É mera coincidência eles estarem ali. A bênção de Deus não pode estar sobre eles. Tem muitos cristãos que dizem isso. Ah, sim. Eles não merecem mesmo estar naquela terra. Não merecem. Tanto quanto nós não merecemos o perdão dos nossos pecados. O perdão veio de onde? Veio pela graça de Deus, através da obra redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Cristo não tivesse morrido na cruz por nós, não estaríamos salvos, não. Nenhum de nós merece essa salvação, não. Nenhum. Eles também não estão lá por serem dignos, mas por causa da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Israel, de trazer seus descendentes de volta à sua terra nos últimos dias. Os judeus de hoje estão simplesmente seguindo os passos de seus pais,
provando que são parte daquela mesma geração teimosa e incrédula a que Cristo Jesus se referiu. Seus ancestrais, durante a história, desobedeceram continuamente a Deus, mas Deus os trouxe para a terra prometida e aguentou pacientemente sua perversidade por centenas de anos através dos séculos antes de finalmente expulsá-los. Então, pergunto, o que há de novo? E de que maneira, de que outra maneira, para ser mais exato, o Messias poderia voltar a Jerusalém e encontrar o seu povo sendo atacado pelos exércitos do mundo e fazê-los se arrependerem quando ele os resgatar? De que outra forma poderia ser? Eles precisam ter voltado para lá em incredulidade para serem resgatados. Porque não há salvação para salvo, ele já está salvo. Há salvação para os incrédulos. Essa geração não poderia ter passado. Jesus disse que esta geração de perversidade e incredulidade não passará até que tudo seja cumprido. Exatamente como ele previu, Israel continua sendo uma geração de incrédulos. Converse com qualquer israelita. Converse, você vai ver. Eles dizem que estão lá pela força do seu próprio braço. Dizem que vencem as guerras por sua própria força. Não reconhecem o Senhor ainda. Paulo escreveu, no entanto, que todo Israel será salvo. Quando, pergunta agora, isso irá acontecer? Quando todo Israel será salvo? Não até que todas essas coisas sejam cumpridas, como Jesus disse. Quando isso acontecerá, meu irmão? Quando? No Armagedon, quando Cristo voltar para resgatar Israel. Será nesse momento. Armagedon é o último evento da 70ª semana de Daniel. A essas alturas, todos os sinais que Cristo anunciou terão sido testemunhados na terra. Israel estará cercado pelos exércitos do mundo que querem aniquilá-lo. E nesse momento, exatamente nesse momento, com todos os sinais cumpridos, qualquer pessoa que estudou a Bíblia saberia que a segunda vinda estaria prestes a acontecer. Até o anticristo sabe que Cristo está vindo e sai para batalhar contra ele. Nós já vimos as Escrituras, né? Nós já vimos as Escrituras nos assegurarem desse fato. E continuam nos assegurando e continuarão até que aconteça. Quando eles virem o Senhor Jesus Cristo, a quem eles rejeitaram, vindo para resgatá-los, todo Israel que sobreviveu finalmente saberá a verdade e acreditará nele. Só então essa geração de rebeldes e incrédulos passará, mas não até esse momento. Embora esse nosso vídeo de hoje não nos tenha trazido mais
perto de saber quando será a segunda vinda do Senhor, esse vídeo discutiu um elemento chave para o entendimento de profecias que não podemos ignorar. Que elemento é esse? É necessário que conheçamos o que Cristo quis dizer com a expressão esta geração, para não chegarmos a conclusões falsas a respeito da cronologia do arrebatamento. E aqui terminamos o nosso vídeo, pedindo eu a Deus que abençoe a cada um de vocês que nos deu atenção, que ouviu, que procurou anotar referências, que vai pesquisar, vai estudar, vai compartilhar esse vídeo, vai dar o seu like aí, sabe por que é importante? Você vê todos os vídeos, pessoal pedindo like, é porque dependendo do número de likes que o YouTube, o Google, vê que a gente recebeu, eles colocam o nosso vídeo em evidência e chamam mais atenção para que as pessoas assistam este ou aquele vídeo. Então nos ajuda aí, dá o like. Mas para você dar o seu like, você tem que dar ali, se não tiver conectado, se não tiver feito login no Google, você não vai conseguir fazer isso. Então coloque ali o seu Gmail, faça o seu login, né, colocando a senha, aí você dá o seu like ali, que estará nos ajudando a disseminar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos vendo o cumprimento desta geração, que ela não passará sem que todas as coisas aconteçam. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?